Mas o nosso tema, aqui o nosso assunto, estamos falando grego, as contribuições de Francis Schaeffer para a comunicação. E vou só organizar o meu tempo aqui. Eu vou ler um texto bíblico, nós vamos fazer uma oração e então a gente segue o nosso papo com a graça de Deus. Eu vou ler para vocês Mateus capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 30, que nos diz: Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela bondade do Senhor que tem sido derramada sobre nós ao longo desses dias. Te agradecemos pelo que já recebemos do Senhor hoje, e agora com corações abertos, queremos suplicar a Tua graça para mais uma vez ser instruídos, pastoreados, tratados por Ti. Faz isso, por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode passar para o próximo slide. E se ficar meio achatado, se quiser tirar minha imagem, deixar só o slide, tudo bem, eu sou pequenininho, mas eu acho que o pessoal consegue me enxergar. Fique à vontade, também não quero dizer como é que vocês vão trabalhar, não, o trabalho é de vocês. Algum tempo atrás, eu fui dar aulas em São Paulo. E a gente fica, quando eu vou dar aula lá no Andrew Jumper, ele fica ali na região de Higienópolis, né, pertinho do Mackenzie, e a gente fica num hotel separado ali pertinho. E muitas vezes, assim, termina a aula e você não tem muito o que fazer. Ou até tem, mas você acaba, né, querendo espairecer um pouco. E numa dessas vezes eu decidi andar até uma praça que tinha perto dali, chamada Praça Roosevelt. Não sei quem conhece São Paulo. Tá aí, provavelmente esses são os caras que estão na Praça Roosevelt. São skatistas, a galera da batalha de rap, tem artista circense, tem gente de tudo quanto é jeito. Ali é uma praça realmente multicultural. E está lá eu, pastor presbiteriano, no meio da praça. E eu estou andando e observando o movimento. De vez em quando eu me aproximo de um grupo, tento acompanhar um pouquinho, vou para outro grupo, e num desses momentos em que eu estou caminhando, se aproxima uma moça. Ela está fantasiada de palhaça, e ela chega para mim com um folheto na mão, e ela diz: olha só, eu faço parte de um grupo em que nós viajamos pela América Latina, procurando crianças em situação de vulnerabilidade, para nós fazermos apresentações circenses e assim podermos levar algum tipo de alegria para essas pessoas que estão passando por tantas lutas na vida. Você não queria comprar um folhetinho, um cartãozinho, para contribuir com a nossa causa? E eu olhei para ela e fiquei pensando, né, sobre a coragem, o amor e a disposição que ela tem para levantar os recursos para ela mesma se entregar, viajando pela América Latina, para uma causa na qual ela acredita. E enquanto ela falava, eu já estava fazendo 1000 conexões com o Evangelho na minha própria cabeça, e esperando o momento em que eu poderia falar de volta para ela.
quando ela me deu um espacinho, eu parecia Você sabe quando você faz um curso de inglês aqui no Brasil, e aí você viaja para os Estados Unidos pela primeira vez, e você sai daqui achando que está dominando o inglês, e chega lá, tudo que você consegue dizer é ok, não sai nada direito. 1000 conexões com o Evangelho na cabeça, uma moça disposta diante de mim, e eu, na hora de apresentar o Evangelho, tremi, gaguejei, fiz conexões ruins, quase não consegui falar. E aquilo me deixou muito intrigado. Não que eu não saiba o plano da salvação, não que eu não tivesse feito alguns treinamentos sobre evangelização, mas diante de um encontro real, diante da possibilidade concreta de falar para alguém que não conhece Jesus, sobre Jesus, eu fiquei tremendo sobre qual tipo de porta de entrada seria melhor, qual conexão seria melhor, qual seria a melhor forma de falar, e no fim das contas acabou saindo um negócio totalmente truncado. Talvez aquela moça estivesse ouvindo que eu estava tentando falar e fazendo uma expressão semelhante àquela. Isso é grego. O que a gente está falando? Nós temos um dilema muito grande quando pensamos em comunicação. Na verdade, são vários dilemas, porque esse problema é multidimensional. Nós temos problema de comunicação no diálogo uns com os outros. Aqui mesmo você vai ter presbiterianos, pentecostais, neopentecostais, todas as tradições, e muitas vezes nesse encontro de tradições tão diferentes a gente tem tensões. A gente tem problema no diálogo interno. A gente não se ouve adequadamente. Por isso a importância da pausa que nós ouvimos hoje pela manhã. No barulho da distração da tecnologia, nós deixamos de ouvir o nosso próprio coração, e muitas vezes as nossas emoções desordenadas são um grego que a gente não está conseguindo discernir. Mas eu quero enfatizar, nessa nossa conversa de agora, a dimensão da nossa comunicação com os de fora, a nossa comunicação no meio da cidade, no meio das praças, na sala de aula da universidade, na academia em que você vai malhar, nos saguões de aeroporto, ou com os amigos que você já tem. E a questão fundamental é como é que eu e você podemos falar de uma maneira mais adequada? Como é que eu e você podemos falar de uma maneira mais consistente, saudável e mais bela? Um cara nos ajudou muito nisso. Você pode passar para o próximo slide, o nome dele é Francis Schaeffer. E quando você vai falar em algumas palestras, eu tenho aprendido 2 regras fundamentais. A primeira delas é: não subestime a sua audiência, mas a segunda é: não presuma demais. Então eu imagino que o pessoal que acompanha o Prisma já tem alguma noção de quem é Francis Schaeffer. Mas pode ser que alguém tenha sido convidado, tenha chegado aqui meio que de paraquedas e está tendo o primeiro contato com alguns desses nomes. Então, permita-me falar brevemente, apresentar para você, ainda que rapidinho, quem foi Francis Schaeffer. Francis Schaeffer foi um pastor, nascido nos Estados Unidos, mas que teve a centralidade do seu ministério, o ministério dele verdadeiramente floresceu quando ele se mudou para fazer o trabalho missionário na Europa. E ele meio que seguia um caminho contracultural. Talvez, enquanto eu e você pensássemos que o caminho para a relevância fosse aumentar a nossa plataforma e a nossa base, maior número de seguidores nas redes sociais, grandes conferências, cruzadas e coisas assim, Francis Schaeffer fez um caminho inverso. Ele foi de uma pessoa que tinha uma certa relevância na sua denominação para o fundador de uma comunidade escondida nos Alpes suíços.
Ele fala sobre isso num dos sermões dele, chamado No Little People, né? Não há gente sem importância. E ele diz, olha, não há gente sem importância e nem lugares sem importância, porque o melhor lugar para você é o lugar de Deus. Então, se você almeja os holofotes e a plataforma, e Deus te chamou para ficar nos bastidores, seja grato, porque ali nos bastidores você vai florescer para a glória dele. Schaeffer, no início, fazia parte de um grupo de pessoas muito zelosas da doutrina, mas péssimas em comunicação. Ele basicamente foi de uma pessoa que falava exclusivamente para a sua própria bolha, para uma pessoa que, se escondendo lá no chalé da Suíça, conseguiu alcançar o mundo inteiro por meio da sua comunicação. Palestras, livros, vídeos, documentários, enfim. E ele não fez isso sozinho, porque foi convidando, convocando, atraindo, inspirando, desafiando e mobilizando pessoas. E é assim que, talvez você tenha ouvido ontem à noite, o Pacheco falar que uma das influências do Prisma é o Francis Schaeffer. Então é assim que um cara, escondido num chalé na Suíça, que iniciou em 1955, causa algum tipo de influência que vai fazer você estar reunido aqui hoje. O que atrai você para esse tipo de arte, canecas, camisetas, linguagens, poesias, pinturas, esse tipo de comunicação? O que está por trás de tudo isso? Bom, certamente uma das pessoas é Francis Schaeffer, e por causa disso eu e você deveríamos dar alguma atenção ao que ele tem para dizer. E Schaeffer nos ajuda a falar, ele nos ajuda a comunicar com maior efetividade, com maior sabedoria e com maior beleza. Por isso eu vou tentar sintetizar algumas coisas aqui, organizando em pontos básicos de como nós podemos falar melhor. Pode passar para o próximo slide. Schaeffer tem contribuições significativas para a nossa presença e para a nossa conversa no meio da cidade. Tentando organizar isso da maneira mais simples e mais didática possível, nós vamos perceber por que devemos falar, quando devemos falar, a quem devemos falar, como devemos falar, para que devemos falar, e tudo isso observando como é que o pensamento e a prática do Schaeffer nos ajuda nisso. Vamos começar? Por que eu devo falar, ou por que nós devemos falar? Próximo slide. Talvez o resumo disso está aparecendo aí para você. É necessário nós passarmos por um ajuste das nossas motivações, um alinhamento do coração, como eu digo, que vem por meio da verdadeira espiritualidade. Nós temos uma tarefa, nós somos chamados por Deus para a comunicação. Deus nos chamou verdadeiramente para sair pela cidade, convidando as pessoas a conhecer Jesus. Mas para nós começarmos a falar, primeiramente nós precisamos passar por um processo de ajuste do nosso coração e das nossas motivações internas, sob pena de a gente perder o coração no caminho. A própria história do Schaeffer nos ajuda nisso. Um homem cheio de zelo, cheio de amor pela doutrina e pela santidade de Deus, mas que num primeiro momento fazia parte de um grupo briguento, fazia parte de um grupo truculento. Quem discordava desse grupo recebia lá o rótulo de herege, inimigo da fé, ou alguma coisa parecida. E assim, sem uma motivação ajustada, sem uma verdadeira espiritualidade, a nossa presença no mundo se torna a expressão das nossas vaidades pessoais. Por que eu falo? Eu falo porque eu fui transformado pelo Senhor. Eu falo porque Deus me chamou para um trabalho. E o trabalho do Senhor deve ser feito pelos meios do Senhor. E nesse reajuste e reorganização das nossas motivações,
nós podemos encontrar uma trilha adequada por meio da qual a gente vai caminhar no meio do mundo, com o coração ajustado. Se meu coração estiver no lugar errado, se a minha espiritualidade for frágil e for falsa, se a minha visão de Deus, se a minha visão do outro, se a minha visão de mim mesmo, se a minha visão do mundo estiverem com as lentes inadequadas, facilmente eu saio da rota. E quando eu saio da rota, eu causo estragos. Estragos para o outro, estragos para mim, estragos para o mundo. Mas se o meu coração é alimentado pela verdade do Senhor, se eu de fato caminho em uma verdadeira espiritualidade, se as minhas motivações são ajustadas diante do Senhor, então a minha presença no mundo vai ser diferente. Por que eu falo? Porque Deus está movendo o meu coração e a minha caminhada. Próximo slide. Schaeffer fala assim no livro A Marca do Cristão: tenhamos cuidado, sim, de passar a vida inteira estudando para dar respostas honestas. Durante anos, a Igreja Evangélica Ortodoxa fez isso muito mal. Portanto, é bom gastar tempo aprendendo a responder às perguntas daqueles que nos cercam. Mas depois de termos feito todo o nosso melhor para nos comunicar com o mundo perdido, nunca devemos esquecer que a apologética final que Jesus dá é o amor observável dos verdadeiros cristãos pelos verdadeiros cristãos. Se o seu coração está no lugar errado, você vai tentar impressionar pessoas com a sua palavra. E sabe, palavras que não têm como lastro, que não têm como base um coração transformado diante do Senhor, são como o sino vazio. Schaeffer diz mais, próximo slide. Essa é uma citação do Deus que intervém. Ele diz: além disso, devemos lembrar que a pessoa com quem estamos falando, por mais distante que esteja da fé cristã, é portadora da imagem de Deus. Ele tem grande valor e a nossa comunicação com ele deve ser feita com amor genuíno. O amor não é uma coisa fácil, não é apenas um impulso emocional, mas uma tentativa de se mover e sentar no lugar da outra pessoa e ver como os seus problemas lhe parecem. O amor é uma preocupação genuína com o indivíduo. Como Jesus Cristo nos lembra, devemos amar essa pessoa como a nós mesmos. Próximo slide. Este é o lugar para começar. Portanto, envolver-se em testemunho pessoal como um dever, ou porque o nosso círculo cristão exerce uma pressão social sobre nós, você tem que evangelizar, é perder o foco. A razão pela qual fazemos isso é que a pessoa diante de nós é portadora da imagem de Deus e é um indivíduo único no mundo. Esse tipo de comunicação não é barato. Compreender e falar com pessoas sinceras, mas totalmente confusas do século XX, é caro, é cansativo. Isso o abrirá para tentações e pressões. O amor genuíno, em última análise, significa uma disposição de se expor inteiramente à pessoa com quem estamos falando. Se o seu coração não estiver no lugar, quando as pessoas começarem a criticá-lo porque você quer falar de Jesus, você vai abandonar a comunicação, você vai silenciar, você vai temer, você vai se fechar, você vai se perder. Mas se você carrega a verdadeira espiritualidade, se você entende que o melhor lugar para você é o lugar de Deus, se você entende que aquilo que você tem que fazer foi o trabalho que Deus te deu para fazer, você abraça o chamado. Eu tenho um porquê falar, mas eu preciso ter também um o que falar. Próximo slide. E aqui o conteúdo fundamental do nosso discurso é a obra consumada de Cristo. Aqui é importante ter o que o Schaeffer chama de uma ortodoxia da doutrina e ter o entendimento de que a apologética cultural é um meio e não um fim. Vamos por partes. Quando eu estou pensando no que eu tenho que falar, uma vez que eu tenho o coração ajustado, eu preciso ter em mente que todo o meu foco na comunicação é sobre Jesus. É o anúncio do convite de Jesus dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
O anúncio fundamental não é sobre como a minha igreja é legal, não é sobre como eu sou descolado, não é sobre como você vai fazer parte de um grupo de pessoas divertidas. Você não está vendendo um clube. É Jesus, do início ao fim. Porque só Jesus é quem promove transformação e salvação real. E por isso, eu preciso ter uma base teológica sadia. Talvez você já tenha ouvido falar aqui da pesquisa de um sociólogo norte-americano chamado Christian Smith, que, tendo investigado adolescentes e jovens dentro de um contexto cristão dos Estados Unidos, chegou à conclusão que entre jovens e adolescentes cristãos a religião predominante não é mais o cristianismo, mas é uma outra coisa chamada deísmo moralista terapêutico. Entre os jovens cristãos criados em igrejas tradicionais, a compreensão do evangelho foi se perdendo de tal forma que agora eles acreditam que Deus não intervém na nossa vida, a menos que você tenha uma necessidade, aí você pede. Que a religião é sobre você se tornar uma boa pessoa, moralismo, e que no fim das contas tudo isso aqui existe para que você se sinta bem consigo, terapêutico. Bom, quem acredita nisso vai entrar em crise quando conhecer o evangelho real. O evangelho real fala de um Deus que precisa intervir, senão você vai morrer. Fala de um Deus que diz que você não consegue ser uma boa pessoa, um cidadão de bem. Seu coração está manchado, a menos que alguém seja perfeito em seu lugar, você está perdido. E o evangelho fala que lá no fim das contas, existe algo mais importante do que você se sentir bem consigo mesmo. Aliás, muitas vezes o evangelho vai destruir o seu bem-estar, para que a sua alma, para que o seu coração e para que a sua vida seja salva, verdadeiramente salva. Nós precisamos ter como base o cristianismo histórico, aquilo que tem sido anunciado, defendido, proclamado, desde os profetas e apóstolos e ao longo dos séculos pela igreja. É isso que nós anunciamos, sem inventar a roda, anunciando aquela fé que foi dada aos santos uma vez por todas. E nós precisamos entender que a apologética cultural entra nesse processo como um meio e não como um fim. Veja, eu acho isso aqui muito legal. Séries, filmes, músicas, pinturas. Schaeffer fazia isso com maestria, e eu acho legal que o Prisma faça isso com maestria, e que tanta gente aqui seja atraída por esse tipo de linguagem. Mas deixa eu dizer para você, se você acha que comunicar ao mundo é simplesmente interagir com séries e filmes, interagir com música e cultura pop, você vai ficar perdido no meio do caminho. Porque isso é um meio para um fim, isso não é um fim em si mesmo. O meio é utilizar a linguagem, entender o coração, entender os anseios e perceber as pistas que a cultura nos dá sobre o coração dos homens, mas para apontar para a mensagem única, transcultural e transhistórica do Evangelho do Senhor Jesus. Aliás, isso nos livra da arrogância de achar que porque nós sabemos como encontrar o Evangelho em Senhor dos Anéis, nós somos superiores à irmãzinha do coque, que nem sabe o que é Senhor dos Anéis. Ela está falando de Jesus, fielmente, joelhos dobrados. Nunca ouviu falar em Herman Doiver, mas está fazendo o trabalho que precisa ser feito. Schaeffer diz assim, próximo slide. Se encontrarmos o homem pronto para receber a Cristo como Salvador,
Então, certamente não devemos falar sobre pressuposições, mas contar-lhe as gloriosas boas novas. Schaeffer está dizendo, se o cara está pronto, para de ficar enrolando, fala de cosmovisão, de não sei o quê, fala de Jesus. Todo o propósito de falarmos com as pessoas do século XX, da maneira que descrevi, não é fazê-las admitir que estamos certos de alguma forma pessoalmente superior, nem humilhá-las, mas fazê-las ver sua necessidade a fim de que ouçam o Evangelho. Assim que a pessoa diante de nós está pronta para ouvir o Evangelho, não a pressionamos mais. É horrível ser impelido na direção da falta de sentido contra o testemunho do mundo externo e o testemunho de si mesmo. Por que falar? O que falar? A quem falar? Próximo slide. Nós ouvimos ontem o Pacheco nos apresentar a realidade do homem desencantado. É esses homens que nós falamos. Nós falamos a todos os homens que estão experimentando a morte na cidade. Isso indica para a gente algumas coisas. É importante entender, nós estamos falando a pessoas e não a abstrações. Então nós fazemos essas abstrações e descrições do homem sob a influência do niilismo e do existencialismo. Falamos sobre o homem desencantado, mas entenda, você não vai encontrar essa abstração diante de você, porque ela é uma abstração. Você vai encontrar Tiago, Fernanda, Maurício, que têm histórias próprias e maneiras próprias de sintetizar esses aspectos das cosmovisões da nossa época. Maneiras próprias do humanismo secular tocar a sua vida e apresentar, então, os seus desdobramentos na sua manifestação concreta. Por isso, entenda, você sai do livro cheio de ideias sobre quem é o homem do século XXI, mas lembra sempre de contrastar isso com as pessoas reais com quem você está conversando. Senão você se perde. Durante anos eu tenho lido Francis Schaeffer e percebido as brilhantes análises que ele faz sobre a arte moderna, pintores, poetas e tudo mais, e agora Deus me coloca para pastorear em Barretos. Em Barretos não tem Gauguin, Van Gogh, não tem Picasso, em Barretos tem sertanejo universitário. E você que se vire para lidar com essas pessoas. Nós falamos a pessoas reais. E nós precisamos furar a nossa bolha. Deus vai colocar diante de nós pessoas próximas que compartilham dos mesmos contextos, que acompanham séries semelhantes e com as quais nós poderemos interagir e utilizar diversos pontos de contato. Mas lembre de furar a bolha. Senão você fecha um círculo para dizer, eu só falo para quem estiver acompanhando a última série lançada no momento. Deus não te chamou para falar somente aos hipsters, mas também a eles. Nós falamos ao homem desencantado, a pessoas reais, que experimentam na sua vida concreta a fragmentação e a ruptura, de terem perdido a transcendência e tentado viver de maneira autônoma, e agora experimentando o peso do universo sobre as suas costas, sobre os seus ombros. Próximo slide, Schaeffer nos diz assim, o que nos resta agora é mais ou menos assim, abaixo da linha, a racionalidade e lógica. O andar superior torna-se o não lógico e o não racional, não há relação entre eles. Em outras palavras, no andar inferior, com base em toda a razão, o homem como homem está morto.
Você tem simplesmente matemática, detalhes, mecânica. O homem não tem nenhum significado, nenhum propósito, nenhum significado. Há apenas pessimismo em relação ao homem como homem. Mas lá em cima, com base em um salto irracional, saiu repetido aí, ignora. Existe uma fé irracional que dá otimismo. Essa é a dicotomia total do homem moderno. Escrevi um post na quinta-feira sobre o Dia de Ação de Graças. Não sei quantos aqui acompanharam, mas a provocação era basicamente assim: pare de dizer gratidão e comece a falar obrigado. Antes de você me amar ou me odiar por causa disso, deixa eu explicar. É um pouco do que o Schaeffer fala aqui. Antigamente as pessoas tinham a quem agradecer. Mas à medida em que o humanismo secular toma formas cada vez mais presentes no mundo, o homem se torna fechado em si. O mundo se torna achatado e opaco. Por isso, sem deslumbramento, sem encantamento. E o homem agora não tem mais a quem agradecer. Tudo é explicado pelas relações internas. E no fim das contas, se você comprou o pacote humanista secular do nosso tempo, você é o protagonista da sua história. E agora tudo é resultado do seu esforço. Você chegou lá. Para quem que você vai agradecer? Não existe dádiva. Tudo é resultado do seu esforço. Mas isso causou um efeito direto sobre a condição, sobre a psicologia e as emoções das pessoas da nossa época. E agora está todo mundo quebrado. Ansiedade, depressão, solidão, uma série de problemas, burnout, esgotamento. A gente precisa dar um jeito nisso. O homem foi criado para a transcendência, mas ele matou a transcendência. Então alguém surge com a ideia: opa, ok, Deus não existe, mas o sentimento de gratidão é algo positivo, vai guardar a nossa saúde, vai trazer paz, vai nos fazer sobreviver. E agora, mesmo não tendo mais a quem agradecer, eu não posso mais falar obrigado, mas agora eu sou convidado a ficar sozinho, separar uns minutos, e fazer uma lista de gratidão, e lá no fim, dobrar as mãozinhas e dizer gratidão. Obrigado é diferente de gratidão. Gratidão é a descrição de um estado emocional interno, mas não é uma comunicação com algo fora de mim. Obrigado é o homem que se dobra diante de Deus, reconhece a dádiva, reconhece que é criatura e não criador e diz: o Senhor me deu. É para essas pessoas que nós falamos. Por que falar? A quem falar? O que falar? E agora, pode passar para o próximo slide. Quando falar? Espero ainda ter voz ao final dessa palestra. Estou vendo uma sequência de problemas na garganta, vai dar certo. Quando é que eu falo? Schaeffer nos ajuda a pensar que nós falamos depois de ouvir, nós falamos depois de chorar, e nós aproveitamos cada oportunidade. Quando é que eu falo? Primeiro eu caminho pelo mundo, eu caminho pela cidade, eu caminho pela universidade, pelos lugares em que Deus me colocou, e eu observo as pessoas. Lembra de Paulo em Atenas? Ontem nós ouvimos sobre isso também. Ele anda e ele observa a idolatria na cidade. Mas o texto diz mais do que isso. Paulo não só observa, como o espírito dele fica revoltado. E a palavra ali é uma mistura de indignação com ciúmes. É Paulo indignado ao ver pessoas que foram criadas para glorificar a Deus, dando glória a deuses falsos. Por isso o coração dele se mexe.
Por isso o coração dele se incomoda. Paulo observa. Paulo se mexe no seu interior, no seu coração. E Paulo vai para o meio da praça. De certa forma, Schaeffer nos encaminha numa postura semelhante. Ele nos convida a observar. Ele nos convida a sentir a indignação e tristeza pela condição dos homens. Ele nos convida a ouvir as pessoas a fim de entendê-las e então começar a falar. Quando eu estou muito preocupado apenas em falar, sem a menor disposição em ouvir, facilmente eu perco o meu interlocutor. A gente faz isso, né? Você está num dia batido, cansado, com um grande problema, e aí você chama uma amiga ou um amigo, você diz, cara, eu estou precisando de ajuda. Meu namoro está complicado. E a outra pessoa diz, menina, eu já passei por isso, olha, eu vou te contar, olha quando isso aconteceu comigo, fulano, você não acredita, ele fez isso, fez aquilo, olha, eu fiquei com cara de... E de repente a conversa mudou total. A pessoa não está disposta a ouvir. Ela não considera você. Ela quer simplesmente falar. Nós temos uma mensagem fundamental a ser dita, mas de certa forma, a ideia do Schaeffer é que nós ganhamos o direito de ser ouvidos à medida em que nós manifestamos o nosso interesse real com as pessoas. É então que nós falamos. E nós aproveitamos cada oportunidade. Schaeffer era um evangelista em série. Numa das vilas em que eles moraram na Suíça, era um cantão, a Suíça é dividida em cantões, separados por religião. E aquela vila lá em Champéry era um cantão católico. E os Schaeffer estavam lá, e de repente ele começou a conversar com as pessoas da vila, interagir e comunicar o evangelho. Eventualmente isso causou problema, tinha muita gente se convertendo, o pessoal não gostou, ele quase teve que ir embora da Suíça por causa disso. Mudou para um cantão protestante. Mas uma das cenas, uma das situações que aconteceu ali foi a medicina. Ali funcionava muito com aquela coisa do médico de família. Então o médico de tempos em tempos aparecia na vila, visitava as casas, voltava para o seu lugar, provavelmente Lausanne, Genebra, algum outro lugar assim. Schaeffer começou a interagir, trocar ideia com um médico que ia lá visitar a família dele. E começou a falar de Jesus. E Schaeffer dizia para ele, você tem tempo para a gente sentar e conversar? Ele dizia, eu não posso, eu tenho que cobrir essa vila aqui, e é tudo muito rápido, e não tem como, não dá. Schaeffer disse, se eu preparar uns estudos para você, eu te entrego uma folhinha cada vez que você vier. Você lê, você estuda, você topa? Ele disse, eu topo. E assim começou. Uma visita de médico, literalmente, visita rápida. O Schaeffer estava lá com o estudo pronto, entregava a folhinha da vez. Uma folhinha de cada vez. Até que aquele homem se dobrasse diante do Senhor. Hoje você tem, eu vi que tem ali na livraria, tem um livrinho chamado 25 Estudos Bíblicos Básicos. Esse é o resultado dessas folhinhas de estudos que o Schaeffer preparou para esse médico. No final da década de 70, o Schaeffer foi diagnosticado com câncer. Ele estava fazendo viagens para filmar os documentários dele, e a certa altura ele tirou o casaco e todo mundo percebeu que ele estava magro demais. Tinha alguma coisa estranha. Então agora ele volta para os Estados Unidos, para a clínica Mayo, para fazer uma série de testes e exames e até obter o diagnóstico de que ele tem câncer. E ele vai ter que ficar ali um tempo sendo tratado.
Ele está tratando de um câncer. E um documentário dele já saiu. E algumas pessoas dizem: chefe, você não toparia aqui no auditório do hospital dar uma palestra para o pessoal? Em vez de ele dizer sem tempo, irmão, ele diz: vamos embora. Não tem tempo ruim. Ele aproveita cada oportunidade. O auditório daquele hospital lota. Eventualmente, por causa do tempo em que o chefe passou em tratamento ali, um polo do Labrie foi fundado em Rochester, Minnesota. O contato com pessoas reais e a disposição contínua de aproveitar as oportunidades para falar. Deus abre oportunidades, Ele envia pessoas. E o chefe trabalha com o conceito de oferecer respostas honestas a perguntas honestas. Talvez as pessoas do nosso tempo não sejam exatamente como os jovens da década de 60, fazendo mochilão pelo mundo, tentando encontrar a si mesmo por meio de viagens assim. Ainda existe gente desse tipo, né? Mas mesmo sem mochilão, a juventude está tentando encontrar a si mesma. E algumas pessoas chegarão a nós com perguntas honestas. E aí vocês são chamados a aproveitar cada pergunta para oferecer respostas honestas, apontando para Cristo. Pode passar para o próximo slide. O chefe fala assim na Morte na Cidade. Qual é a conclusão quando o homem se afasta da revelação de Deus e do verdadeiro Deus que existe? De que perspectiva devemos olhar para o nosso mundo pós-cristão? Certamente todo cristão deveria ter duas reações à nossa geração. A primeira é que devemos chorar, porque vemos a nossa cultura sendo destruída. Não apenas porque homens individuais estão sendo destruídos, mas também porque toda a nossa cultura está sendo destruída. A segunda reação é que devemos estar cientes de que, na medida em que a cultura foi construída sobre o pensamento bíblico da reforma, e que as gerações imediatamente anteriores a nós se desviaram dessa verdade, deve haver morte na cidade. É isso que vai acontecer, a menos que haja um retorno a essa verdade. Devemos saber que haverá. Observar, compreender, chorar e avisar aos homens: vai haver morte na cidade, a menos que você conheça Jesus. Penúltimo ponto, pode passar para o próximo slide. Como falar? Nós precisamos ouvir, nós precisamos falar em amor, nós precisamos exercitar a hospitalidade, nós precisamos traduzir palavras e conceitos, nós precisamos demonstrar atenção na vida das pessoas e tirar o telhado, e nós devemos apontar a saída. Schaeffer diz: a igreja é convocada por Deus a exibir a santidade de Deus e o amor de Deus. É isso que nós fazemos enquanto caminhamos pelo mundo. Por isso, a nossa comunicação se dá em meio a uma disposição de compromisso, amor, misericórdia e acolhimento. Na experiência concreta do Schaeffer, isso acontecia abrindo a sua casa. O Labrie era basicamente o Schaeffer abrindo o seu chalé para receber pessoas com as suas dúvidas, as suas questões, as suas angústias, a sua curiosidade. E dentro desse ambiente de acolhimento em que ele diz: eu estou comprometido aqui com você, ele podia falar até mesmo verdades confrontadoras e duras. É por isso que a hospitalidade é um dos ambientes fundamentais para que a nossa comunicação aconteça. Gritar pelo Twitter vai ser difícil de fazer alguém ouvir. Ela não consegue nem saber quem é que está do outro lado. Mas se você abrir um tempinho na sua agenda para receber alguém, pode ser na sua casa, pode ser num café, pode ser no RU. O Espírito falando aí com o pessoal.
abrir algo do seu tempo, ouvir a pessoa, olhar a pessoa nos olhos e poder comunicar a verdade salvadora. Isso faz diferença. Schaeffer se preocupou em traduzir palavras e conceitos. O Schaeffer vem na tradição, isso é algo discutível, mas eu acredito que sim. Ele vem na tradição de um dos seus professores no seminário Westminster, chamado Cornelius Van Til. E Van Til tem uma linguagem própria, menos enigmática do que Doiver, mas ainda assim uma linguagem própria. Schaeffer está preocupado em comunicar com as pessoas e ele diz: se eu quiser verdadeiramente ser entendido, eu preciso traduzir conceitos. Por isso, em muitos casos, naquilo que o Van Til falaria de o pensamento reformado, o Schaeffer coloca mais simplesmente o pensamento da reforma. Aquilo que o Van Til traria como imago Dei, um termo em latim para falar da doutrina, de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o Schaeffer criou um termo, mannishness, que aqui em português ficou traduzido como hombridade. O Guilherme já sugeriu que uma tradução melhor seria hominalidade ou algo assim. Mas ele está fazendo o esforço contínuo de traduzir os conceitos para nós não ficarmos simplesmente confortáveis na nossa linguagem. Todos os domingos eu tenho um desafio. Eu tenho que pregar para a minha igreja. Mas antes de pregar para a minha igreja, ou já pregando para a minha igreja, a introdução para o sermão geral é chamar as crianças para sentar num tapetinho comigo. E durante 5 minutos, eu vou pegar um ponto do sermão geral e traduzir esse ponto na linguagem das crianças. Sai cada coisa bizarra. Mas é um esforço gigantesco. Como é que eu traduzo expiação vicária, morte substitutiva, predestinação e outras coisas em histórias simples que crianças consigam ouvir e de alguma forma entender? E veja, quando nós saímos pelo mundo, o nosso desafio é exatamente o mesmo. Não vai adiantar você sair pelo mundo falando de expiação vicária. Você vai precisar traduzir o conceito. Você vai precisar pegar palavras que são confortáveis dentro desse contexto aqui, dentro dessa bolha, e encontrar palavras que traduzem esses conceitos para comunicá-los com clareza a pessoas que nunca ouviram falar de Jesus verdadeiramente. Nós devemos falar identificando o ponto de tensão na vida das pessoas. E basicamente a ideia é, Schaeffer diz, o homem tenta viver, o homem sem Deus, tenta viver com uma cosmovisão falsa. Ele tenta explicar o mundo e experimentar o mundo sem Deus. Mas nenhuma cosmovisão que não seja a visão bíblica de mundo consegue dar conta da realidade. E por isso todos os homens possuem alguns pontos de inconsistência ou pontos de tensão que criam um peso maior sobre os seus ombros. O Schaeffer diz, a nossa tarefa é identificar esse ponto. E em amor, pressionar essa ferida para sair o pus. Tirar o telhado, para que essa casinha confortável que o homem fez para se proteger de Deus e da realidade, seja rompida e esse homem tenha contato com a realidade de que ele é pó. O Schaeffer dá alguns exemplos disso. Ele fala de uma viagem que ele está fazendo pela Europa, de navio,
e ele encontra um homem materialista. E esse homem começa então a apresentar a sua perspectiva, né? No fim das contas, tudo é matéria mais acaso. Nada faz sentido realmente. Se você assistiu Matrix, uma das cenas lá, o personagem fala: o que é o amor? Só uma palavra, uma série de reações químicas no cérebro? Isso é um pouco do que a visão materialista apresenta. Mas enquanto o Schaeffer conversa com esse homem, ele observa. Os olhos estão abertos e a esposa desse homem se apresenta. E o Schaeffer observa que esse homem verdadeiramente ama a sua esposa. Ele olha para ela de um jeito diferente. E o Schaeffer diz: eu fiz aquilo com dor no coração, porque não era meu objetivo derrubar, destruir ninguém, mas para ajudar esse homem a entender a realidade da sua visão de mundo falsa. Schaeffer chega para ele, olhando para a esposa dele, ele diz: interessante essas coisas que você me diz, né? É uma pena então que nessa base, aquilo que você tem com a sua esposa não é nada, não significa nada. Eu e você somos chamados para ter algumas conversas difíceis assim, identificando o ponto de tensão de algumas pessoas. Aquele seu amigo que quer falar de sexo livre, mas que quer ser amado exclusivamente. Aquela sua amiga que quer falar sobre autonomia feminina, mas que vive à procura de proteção e cuidado. Tem um outro episódio muito interessante. Estão no Labri, Os Guinness está palestrando, e ele falou sobre a cosmovisão do Oriente. E depois da palestra tem o bate-papo. E lá, a certa altura, um jovem francês chamado Marc Meilou começa então a falar e, de certa forma, a se contrapor ao que o Os Guinness estava apresentando. E ele apresenta a ideia de que toda a vida é uma coisa só. E por isso toda a vida é igualmente digna. Não há diferença entre o homem e o animal. E é isso, tudo é um. E o Schaeffer não estava palestrando, mas ele estava na roda. E o Schaeffer olha para o Marc Meilou e diz: só tem um probleminha que você está falando. É que é impossível viver segundo essa visão. Bom, lá no Labri você não tem que matar a conversa e definir quem venceu na hora, tá? Aliás, em alguns casos isso nunca vai acontecer. Você vai ter que tomar café da manhã com a pessoa no dia seguinte, então não dá para, não é Twitter. Terminou o papo. E agora todo mundo vai sair. Marc Meilou é o primeiro. Ele abre as portas do chalé, vem o vento, e junto com ele vem um gafanhoto. E pula exatamente no ombro do Marc Meilou, e ele instintivamente mata o bicho. Ele que acabou de fazer um grande discurso sobre como toda a vida é igual, foi o primeiro a assassinar o gafanhoto no seu ombro. E ele vira para trás, está todo mundo olhando para ele. Ele entendeu o ponto do Schaeffer. E o Barry Hankins, que é quem nos conta essa história, diz que um tempo depois o próprio Marc Meilou se rendeu a Jesus. Como é que nós vamos falar? Isso é mais um aspecto importante aqui. Nós precisamos falar segundo a voz que Deus nos deu. Ou que Deus está nos tirando, né? Mas segundo a voz que Deus nos deu. Entenda, nós precisamos, é saudável nos inspirar em pessoas. Eu gostaria de
pregar como tal pregador, eu gostaria de ser articulado como tal pessoa, eu gostaria de ser inteligente como tal pensador. Mas Deus te deu uma voz. Eu sou de São Luís, Maranhão, eu sou nordestino. Mas eu nunca vou conseguir falar como o pessoal do coletivo Tangente. Candeeiro, desculpa. Não é o meu sotaque. Deus me deu uma voz própria. Deus deu para você uma voz própria. Use a sua voz para falar às pessoas que Deus tem colocado diante de você. Não aceite, Schaeffer tem uma outra máxima que diz assim, se você exigir perfeição ou nada, você vai ficar com nada. Então, se você coloca um padrão do tipo, ou eu me comunico como o efeito prisma, fazendo todas as conexões e com a arte e com a poesia, ou eu não faço nada, você vai ficar com nada. Se Deus não te chamou para ser efeito prisma, e te chamou para ser Marcelo, seja Marcelo. Para ser Renata, seja Renata. Porque é pela sua voz que Deus vai alcançar algumas pessoas. Próximo slide. Schaeffer diz no Deus que intervém, se queremos falar com o homem, devemos primeiro aprender a sua língua. Próximo slide. Sobre a tradução, Schaeffer diz, sugiro que, se a palavra ou frase que temos o hábito de usar não passa de um clichê evangélico ortodoxo, que se tornou um termo técnico entre os cristãos, então devemos estar dispostos a abandoná-la quando sairmos de nossa bolha e conversarmos com as pessoas ao nosso redor. Se, por outro lado, a palavra for indispensável, como a palavra Deus, então devemos falar longamente o suficiente para nos tornarmos claros. Palavras técnicas, se forem usadas sem explicação suficiente, podem significar que pessoas de fora realmente não ouvem a mensagem cristã e que nós mesmos, em nossas igrejas e missões, nos tornamos um grupo linguístico introvertido e isolado. Finalmente, próximo slide. Para que falar? Tenho 3 minutos. Nós falamos para que os desencantados reencontrem o deslumbramento. Nós falamos para que os mortos ganhem vida. E eu vou fechar com uma história e uma citação. Essa história é contada por um teólogo que foi protestante e se converteu ao catolicismo romano, Scott Hahn. E ele conta em um dos seus livros. Ele diz assim, um conhecido falou-me do Dr. Francis Schaeffer, um grande catedrático cristão com quem havia estudado na Europa. O Dr. Schaeffer decidiu reservar um fim de semana para visitar Paris com 2 de seus alunos. Uma noite, passeando pelas ruas de Paris, viram uma prostituta parada numa esquina. Para o seu espanto, os alunos perceberam que o seu orientador se dirigia à mulher. Se coloca nessa posição. Hein? O que o Schaeffer está querendo? E o Schaeffer fala para ela, quanto é? Perguntou-lhe. $50. O catedrático olhou-a de alto a baixo e disse, não pode ser, é muito pouco. Ah, sim, para os americanos são $150. Mas ele continuou a insistir, continua sendo muito pouco. Ela retrucou rapidamente, ah, é verdade, o preço de fim de semana para americanos são $500. Mesmo isso é baratíssimo. Nessa altura, a mulher já começava a ficar irritada. E disse, na sua opinião, quanto é que eu valho? Dr. Schaeffer respondeu, minha senhora, eu nunca poderia pagar o que a senhora vale, mas permita que lhe fale de alguém que o fez. E os 2 alunos viram como o orientador, ali mesmo, se ajoelhou com ela no passeio
e a guiou numa oração de oferecimento da sua vida a Cristo. Nós falamos a pessoas que não entendem o significado da sua própria existência. Nós falamos a pessoas caminhando para a sua destruição, cansadas e sobrecarregadas. E nós temos a resposta para as dores, angústias, problemas e anseios. Nós somos chamados pelo Senhor para sair pelo mundo anunciando que há esperança e salvação para o homem perdido. Uma citação final. Próximo slide. Schaeffer diz assim, no livro Morte na Cidade: a minha frase final é simplesmente esta: o mundo está perdido, o Deus da Bíblia existe. O mundo está perdido, mas a verdade é a verdade. Continue. E por quanto tempo? Vou lhe dizer: continue, 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 e então continue. Talvez você não veja multidões se convertendo, talvez você esteja num chalezinho escondido na Suíça, mas de repente uma pessoa chegue até lá. Talvez você veja por meio da sua voz uma pessoa que caminhava para a destruição, encontrando vida em Cristo Jesus. Por isso, comunique e continue. Deus é digno e Ele nos deu uma tarefa. Que Deus abençoe. Gente, sensacional, né? Schaeffer é um autor que nos influenciou muito aqui no Prisma, e o pastor Allen foi alguém que nos introduziu indiretamente ao Schaeffer, né? As aulas dele sobre Schaeffer foram fundamentais para a gente ter desenvolvido esse estudo. E, pastor Allen, eu queria te perguntar uma coisa breve aqui. A gente quer aprender sobre Schaeffer, nunca ouvi falar de Francis Schaeffer. Me dá uma lista em ordem de 5 livros que eu devo ler. Tem que ser em ordem, né? Tá, em ordem. Primeiro, Verdadeira Espiritualidade. Pra você entender a... tem que ser devagar. Tá? Primeiro, Verdadeira Espiritualidade. Pode ir. Posso ir? Pode. É porque eu falei primeiro, Verdadeira Espiritualidade. Todo mundo para. Verdadeira Espiritualidade é o primeiro. Depois, eu sugeriria você seguir a sequência da trilogia do Schaeffer. Então, você pega o Deus que intervém, a morte da razão e o Deus que se revela. A morte da razão você só vai encontrar em sebo, viu? Não existe mais. Não sei porquê. A minha edição todas as páginas estão soltas. Olha. Eu fico lá com o Durex. E eu sugiro não começar pelo Morte na Razão, tá? Você vai se perder. É fininho, mas é cilada. Engana bem. E aí um último livro. O terceiro é o Deus que se revela. Deus que se revela. Isso. Então é basicamente assim. No Deus que intervém, o Schaeffer vai te apresentar um diagnóstico da teologia, da cultura e da filosofia do homem no final do século XXI e como a igreja pode pensar em um programa de responder a esse homem numa sociedade pós-cristã. No Morte da Razão, ele vai te dar um resumo de como nós entramos em uma sociedade irracionalista. E no Deus que se revela, ele vai te apresentar um programa de epistemologia cristã. Ele vai te apresentar qual é o fundamento da nossa metafísica, da nossa epistemologia e da nossa ética. Uma filosofia cristã mais simples. E aí um último livro, talvez para te ajudar a entender um pouco mais dessa dinâmica da história, da cultura, Como Viveremos. Ele vai te dar, por meio dos vários movimentos históricos e culturais ao longo dos séculos, uma descrição das cosmovisões para você se situar adequadamente e ter uma base sólida para enxergar o mundo e para poder ministrar ao mundo. Acho que essa lista é boa. Inclusive, Como Viveremos tem até um documentário no YouTube, gravado pelo filho do Schaeffer. Está em inglês, How Should We Then Live? Está lá no YouTube, são 8 episódios riquíssimos sobre o curso da história. Pastor Allen, muito bom. Uma salva de palmas, galera.
Nós temos um presentinho aqui para você, viu? Obrigado aí, viu?